presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que, entre outras medidas, acrescentou os atos de bullying e cyberbullying na tipificação de crimes previstos no Código Penal. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os impactos dessa medida, as alterações que a norma prevê e ainda como o bullying e o cyberbullying prejudicam a vida de crianças e adolescentes. Antes, vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. A Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. Sobre o tema, eu converso agora com Max Kolbe, advogado especialista em direito público, e também com Tiago Blanco, psiquiatra da infância e adolescência. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º para a gente falar de um tema tão importante, né? Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre o assunto. Segundo o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho do ano passado, 38% das escolas brasileiras disseram que enfrentam casos de bullying. 28% delas registraram casos de ameaças ou ofensas verbais em 2021, durante a pandemia, quando boa parte das escolas não funcionava totalmente no presencial. Estima que a quantidade de agressão por bullying seja bem maior. São Paulo registrou o maior número de ocorrências de bullying nas escolas. Minas Gerais e Paraná aparecem em seguida no ranking. A conduta traz várias consequências negativas para as pessoas a curto, médio e longo prazo. Entre as reações das vítimas a esse tipo de comportamento estão o isolamento social, traumas psicológicos, desmotivação e queda no rendimento escolar. O bullying é considerado um problema de saúde pública e uma das dificuldades para se combater era como essa conduta deveria ser enfrentada pelas autoridades. Foi publicada a lei que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência em estabelecimentos educacionais. Ela prevê política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente e torna crime o bullying e o cyberbullying. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Esta adolescente da Escola Municipal Salgado Filho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sabe bem o que é sentir na pele as consequências do bullying, que só foi resolvido depois de uma roda de conversa promovida pela escola com os alunos envolvidos. Me chamava de gorda, de hipopótamo e muitas outras coisas. No começo eu fiquei muito triste, eu chegava em casa, eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, eu sentia muita tristeza, comecei a ter atrito com o meu corpo. Com a nova lei, a prática do bullying consiste em intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, com violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas. O cyberbullying é a conduta realizada por meio virtual e isso inclui jogos online. As penas serão aplicadas de acordo com a gravidade, que vão desde multas até 4 anos de prisão. A nova regra também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e amplia a responsabilidade penal e a gravidade de condutas previstas no ECA, como o sequestro e indução ao suicídio ou automutilação. Doutor Tiago, a gente viu na reportagem os estragos que o bullying e o cyberbullying podem provocar na vida de um adolescente, de uma criança. Isso pode durar a vida inteira? Pode sim, Flávia. A experiência de ter sido vítima de bullying ou de cyberbullying caracteriza uma experiência de trauma. E o trauma pode deixar efeitos na memória e na resposta, inclusive, do corpo a estímulos negativos ou aversivos muito significativo. Então, de fato, né, essa experiência pode ter repercussões para toda uma vida, manifestando sintomas, desde sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas fóbicos, que podem atrapalhar enormemente vítimas ou vítimas dessa circunstância, que é uma situação de violência grave. E a diferença entre o bullying e o cyberbullying para os efeitos que eles provocam? Olha, a literatura tem mostrado para a gente que o cyberbullying tem um efeito ainda mais dramático e pior
do que a própria exposição ao bullying. Então, de fato, né, é o tamanho da exposição, a quantidade de pessoas que têm acesso àquele conteúdo que constrange ou que desqualifica a pessoa, de fato, traz um impacto mais significativo e precisa ser olhado com mais cuidado. É interessante a gente observar que o cyberbullying coloca a pessoa nesse lugar de indefeso em absoluto, porque diferentes circunstâncias historicamente em que as pessoas sentiam que a sua casa, a sua família eram ambientes protegidos, hoje, com a exposição a redes sociais, qualquer hora ou qualquer circunstância é potencialmente um espaço para um risco de exposição danosa e de uma violência mesmo. Então, é tão importante que a gente fique atento para as crianças, protegendo-as, e também atento a quem está cometendo a violência. O ofensor também é alguém que precisa ser olhado e que precisa também de cuidado, sobretudo quando é um ofensor ainda na infância e principalmente na adolescência. E qual a importância, doutor Max, dessa nova lei tipificando aí como crime no Código Penal? Não há dúvidas que essa lei ela veio para ser um paradigma, um divisor de águas no que tange a responsabilização daquele que pratica bullying ou mesmo cyberbullying. Há necessidade de uma conscientização, não apenas das famílias, mas da própria comunidade escolar, para combater esse tipo de violência. Ainda que a pena para o bullying tenha sido apenas a aplicação de uma multa. E eu considero, nesse particular, que por uma questão de política criminal, deveria ter aplicado uma pena mais enérgica para a prática do bullying. Porque ainda que a literatura, conforme o doutor Tiago falou, disse aqui expressamente que há uma questão mais gravosa no cyberbullying, me parece que o bullying também pratica danos psíquicos, muitas das vezes irreparáveis, às crianças e os adolescentes. Até porque, muitas das vezes, se você observar, se for uma criança, se for um adolescente praticando esse ato infracional análogo a um crime, porque aí não poderia se falar que ele estaria cometendo um crime, a pena de multa será paga inclusive pelos seus pais e revestido para um sistema penitenciário. Então, aquele que sofre essa violência, muitas das vezes, acaba que não tem ou não se sente protegido pela tutela do Estado. Mas o bullying ali no colégio, silencioso, é muito danoso. Faz, no meu ponto de vista, inclusive com que a criança não queira ir ao colégio. E só para a gente deixar bem claro aqui, essa lei alterou o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e o ECA, não é mesmo? O que cada uma previa aí? Sem dúvidas. Na realidade, essa lei de 2024, agora recente, ela tipifica 2 novos crimes, o bullying e o cyberbullying. E ela traz e ela acrescenta na Lei de Crimes Hediondos 4 tipos, ou seja, se você incitar ou instigar o suicídio ou a mutilação de uma criança, isso passa a ser um crime hediondo. A pornografia infantil, crime hediondo. A cárcere privado, crime hediondo, né? Então, colocou lá 4 novos tipos penais como sendo hediondo. Isso é absolutamente importante, porque tais crimes passam a ser o que agora? Inafiançáveis. Né? E tem de ser mesmo inafiançável. O Estado acertou aqui em cheio. Quando eu falo Estado, eu me refiro ao Poder Legislativo, Executivo, ao Congresso e ao Presidente da República em reprimir esses crimes com mais rigor. E o fato de ter essa punição mais rigorosa dessa lei, doutor Tiago, isso pode frear aí a ação de quem comete o bullying, de quem comete o cyberbullying? Olha, quando a gente está falando de adultos, certamente o efeito da lei é muito evidente. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, como a lei não os afeta diretamente, o que a gente precisa é de um olhar educacional, um olhar de proteção, né? O ofensor, aquele que pratica o bullying, não raramente é alguém que também já foi vítima de algum tipo de violência. Então, nessa medida, é fundamental, primeiro, que a criança precisa ser supervisionada. A criança não pode ser deixada, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar. Então, nós precisamos, de fato, que esses ambientes garantam proteção, segurança, acolhimento e, sobretudo, amorosidade. É disso que se trata quando a gente está falando de cuidado de criança e adolescente. A prática do bullying é uma prática
indesejada por todo mundo, né? Seja para a escola, seja para a família, seja para o ofensor e também para quem sofre, mas também para os ofensores, porque as famílias, os pais da criança que pratica não necessariamente entendem ou sabem que aquilo está acontecendo. Portanto, o reconhecimento a partir de um olhar muito cuidadoso, e a gente só vai conseguir identificar isso se a gente conseguir criar, né, estabelecer canais de comunicação com a criança ou com o adolescente que sejam de fato eficientes. Está aí o grande desafio da sociedade contemporânea, né? Todas as pessoas que são pais ou mães de crianças e adolescentes sabem o quanto é desafiador isso. Então, se a gente quer prevenir bullying, acho que a legislação é importantíssima, a responsabilização, não há dúvidas, como o Dr. Max acabou de nos falar muito claramente, ela é fundamental, mas para além disso, nós precisamos tratar dessa questão como uma questão social e, a partir disso, a tolerância e a amorosidade entre pessoas é fundamental para que a gente alcance esse efeito. Bom, e nós vamos mostrar agora uma pergunta que a nossa produção recebeu sobre o tema. Vamos ver. Com a nova lei, o que muda no ambiente escolar? Doutor Max, a gente sabe que a escola é um ambiente que acontece muito. O que muda com a nova lei? No ambiente escolar, muda que agora os professores, os coordenadores e diretores têm de tomar cuidado e fazer uma orientação aos seus alunos que isso é um crime. Porque muitas das vezes uma criança ou adolescente não sabe que a prática de uma brincadeira que possa gerar um constrangimento maior ao seu amigo passa a ser considerado um crime. As crianças precisam respeitar as diferenças, seja ela de todas as formas. Me parece, doutor Tiago, que se a sociedade contemporânea, de fato, respeitar a diferença, viveríamos então num mundo muito melhor em todos os aspectos. E isso vale para todo mundo, né, doutor Tiago? Como é que os professores devem abordar essa questão? Sabe, Flávia e Dr. Max, que isso tem a ver com um componente da própria inteligência. As escolas têm por vocação aperfeiçoar e estimular a inteligência das crianças e das pessoas que frequentam as cadeiras escolares. Inteligência social também precisa ser uma pauta das escolas. Acho que passa por uma preparação dos professores para o enfrentamento dessas circunstâncias, desde o reconhecimento, mas a inteligência social e a forma como a gente também trabalha essas questões são fundamentais. Eu costumo dizer muito para as famílias com quem eu trabalho que, além do trabalho de cuidado com o ofensor, eu preciso também treinar o meu filho ou a minha filha, ainda criança ou adolescente, também para ampliar o repertório de enfrentamento de situações indesejadas para que ele também consiga lidar com essas circunstâncias. Portanto, não se trata de ignorar um ou outro, mas cuidar de todos. E para as escolas, acho que a grande lição, né, que essa nova leitura dessa circunstância traz é de que nós, adultos, precisamos estar atentos e nos qualificar nisso também. E disso passa, inclusive, pela linguagem, né? Há um recurso tão falado, na justiça principalmente, que é a comunicação não violenta, por exemplo, que precisa virar pauta nas escolas, quiçá, inclusive, adentrar aos currículos escolares, né, para que a gente possa ter treino de habilidades sociais e de repertório emocional das crianças. Portanto, trazer, né, recursos, ferramentas da psicologia, da saúde mental para dentro das escolas é muito relevante, muito importante. Eu espero e sou otimista com isso. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos ao intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a Lei 14.811, de janeiro de 2024, que, entre outras medidas, acrescentou os crimes de bullying e cyberbullying na tipificação de crimes previstos no Código Penal. Sobre o tema, eu continuo conversando com o Tiago Blanco, psiquiatra da infância e da adolescente, e também com Max Kolbe, advogado especialista em direito público. Bom, terminou o primeiro bloco, o senhor falou de uma coisa muito interessante, né? Que o Dr. Max também já tinha falado. Como diferenciar o que é uma brincadeira e o que já virou bullying?
Veja, o bullying é uma situação em que há uma discrepância, uma desproporcionalidade de relação de poder entre o ofensor e o ofendido e que persiste ao longo do tempo. Então, experiências isoladas que trazem enfrentamentos, desafios das relações sociais, elas fazem parte das nossas relações, sejam elas na infância, sejam elas na idade adulta. Quando a gente tem uma situação em que alguém, né, nessa relação desproporcional de poder, por ser mais popular, por ser mais bem-sucedido, por ter um desempenho melhor ou por qualquer outro motivo, incide persistentemente uma desqualificação e um sofrimento público e que traz um sofrimento para o outro, aí sim a gente está falando de bullying. Portanto, há de fato, né, um uso mais ordinário dessa palavra contemporaneamente. A gente costuma tratar por bullying qualquer situação desafiadora. Por isso é tão difícil, né, diferenciar. Muito difícil. E a gente precisa entender que algumas situações ocorrerão na escola. E é preciso que a gente consiga, inclusive, ajudar os filhos a lidarem com isso muito mais do que os pais. É importante que os pais estejam atentos e tenham a escola alcançável para elaborar um plano de enfrentamento, seja individualizado ou seja coletivo para o grupo, e junto com essa criança e principalmente treinar as habilidades de enfrentamento e ajudar também quem é o ofensor para reconhecer quais são as motivações de quem está ofendendo. E do ponto de vista jurídico, é diferente, doutor Max? O que o doutor Tiago falou é até interessante, porque me parece que a palavra bullying ela fica aberta. É como se fosse uma palavra abstrata e que caberia então ao Poder Judiciário dizer, no caso concreto, se houve ou não bullying. Mas qual seria a definição a se aplicar no caso concreto? Então será necessário demonstrar um critério de poder mais forte, menos forte, mais rico, menos rico, mais autoritário ou menos autoritário? Quando você parte também para uma outra premissa da própria liberdade de expressão, eu acho que toda criança e todo adolescente já tem pelo menos uma noção básica do que é certo ou não certo. Por exemplo, xingar uma criança ou apelidar uma criança ou um adolescente reiteradamente. Isso pode ser considerado um bullying. Então, a partir do momento que eu faço uma piada ou apelido uma criança e aquela criança já se traz uma própria insatisfação, me parece que aquele meu direito de te apelidar terminou. Porque olha o que eu disse no início, o meu direito termina onde começa o seu de não ser apelidada. Ora, se eu te apelidei e você sorriu, brincou e me apelidou também e não tem nenhum problema, ok. Me parece que aí então não haveria uma incidência do bullying. Mas isso ainda, nós teremos inúmeras discussões no âmbito do Poder Judiciário, porque, doutor Tiago, não houve uma tipificação do que vem a ser o bullying. Não há uma definição legal, objetiva do que vem a ser o bullying. Então, assim, a legislação não definiu. Como o senhor mesmo definiu aqui, olha, precisa ter um critério de autoridade, precisa ser algo reiterado e contumaz, precisa haver uma ofensa ali, eventualmente, é uma questão psíquica ou física de uma criança ou adolescente. Eu queria só chamar a atenção e complementar que o que eu vejo de mais danoso e que nós precisaremos ficar mais atentos é com a criança negligenciada. Essa criança que eventualmente recebe um apelido, doutor Max, e ela busca ajuda para o adulto responsável, o professor, o monitor, a família, e ninguém age em favor, em proteção da criança. Eu acho que esse é o ponto fundamental e acredito que a justiça deverá ficar atenta para essas questões. Quem é esse adulto cuidador? Por que ele não prestou cuidado e proteção para a criança? Porque a criança ela precisa ser protegida. Isso é um dos elementos fundamentais do desenvolvimento, do bom desenvolvimento. E aí teria um outro problema. Se o colégio tem o dever de proteção, cuidado e zelo dessas crianças e adolescentes, não pratica essa conduta de proteger, então eles poderiam também ser punidos ou condenados por uma omissão. Então, assim, essas questões certamente serão levadas ao Poder Judiciário e a jurisprudência vai definir toda essa questão. Agora, a lei, ela traz protocolos de prevenção à violência imposta contra crianças e adolescentes. Que protocolos são esses? Traz uma série, traz 3 ou 4, uma orientação de basicamente o que a escola deve fazer. Como, por exemplo, foi dito aqui no primeiro bloco, palestras, seminários para definir quais condutas
basicamente deve se aplicar numa relação escolar. Mas, de qualquer forma, esses protocolos ainda não seriam hábeis para dizer objetivamente onde estaria a linha tênue entre a brincadeira e o crime. Então, assim, essas questões devem ser tratadas e serão tratadas no âmbito do Poder Judiciário, mas temos pelo menos aqui, acho que algo em comum. O Estado evoluiu, né? E o fato de tipificar tanto bullying como cyberbullying como crimes irá permitir que a comunidade escolar, pais, crianças e adolescentes tenham um maior contato com esses temas para que eles tenham sensibilidade, tanto de não praticar, mas também de como se defender. Bom, e vamos a mais uma pergunta que a nossa produção gravou nas ruas. Vamos ver. Como se proteger do cyberbullying? Doutor Tiago, é possível se proteger aí dessa conduta? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, mas que a resposta, infelizmente, não é a que eu gostaria de dar. É muito difícil que nós estejamos protegidos do cyberbullying em qualquer circunstância, porque as redes sociais, elas são abertas. Eu entendo que o controle das próprias mídias sociais a respeito da identificação precoce de que esteja acontecendo uma situação de violência é fundamental. Então, acho que passará por uma regulamentação das redes sociais de uma maneira geral, para a identificação por mecanismos tecnológicos que possam permitir esse reconhecimento precoce, para que a gente possa poupar as vítimas, porque o cyberbullying, o ofensor nas redes sociais, ele não tem rosto, ele não tem aquilo que nós estávamos falando sobre o bullying, tem uma característica dessa relação de poder desproporcional. No cyberbullying isso desaparece. Isso não tá claro, né? O que nós sabemos é que no cyberbullying os ofensores tendem a ser pessoas com características mais perversas e mais narcisistas, mas não necessariamente alguém que tenha essa relação de uma discrepância de poder. E ela pode ser, como eu disse logo no começo, mais grave e ter um efeito ainda mais danoso do que o bullying perpetrado, né, pessoalmente. Então, é um grande desafio social e é um grande desafio tecnológico. Agora, um assunto também que está sempre sendo falado, porque é importante a gente discutir para combater, é a questão da produção, armazenamento e distribuição de imagens íntimas de crianças e adolescentes. A lei também fala sobre isso, né, doutor Marcos? Fala, essa é uma conduta lamentável, né? A pedofilia é odiosa, né? Então, é a típica conduta que deve, de fato, ser reprimida e, na minha concepção, cada vez com penas mais graves. E o que a lei traz de mudança em relação a esse tipo? Traz esse tipo de conduta como um crime hediondo. Então, intensifica a punição do crime e retira alguns benefícios que poderia ser dado a um crime normal, como, por exemplo, é um crime inafiançável. Foi pego, está preso, ponto final. Acabou, vai pagar pelo crime cometido e tem que pagar mesmo. E vamos à última pergunta que a nossa produção gravou nas ruas. Caso o bullying ou cyberbullying tenha sido realizado por um menor de idade, como será a condução? Doutor Max. Então, ele pratica, nesse caso, um ato infracional, né? E antes de vir até o programa, eu conversava com uma amiga juíza e é uma situação complexa porque no bullying você só vai aplicar a pena de multa. E, a bem da verdade, quem vai pagar a multa são os pais, né? E no cyberbullying, a pena pode ser de 2 a 4 mais multa. A bem da verdade, o Poder Judiciário, eu acho que não vai chegar a tanto, uma questão de internação, mas eu começar a aplicar medidas socioeducativas dessa criança de participar, eventualmente, de um psicólogo, de um psiquiatra, de algum programa para cuidar ou para mesmo distinguir, para orientar a criança a não mais praticar isso, né? E de que forma, doutor Tiago, que pais e responsáveis devem ficar atentos aí para indícios, tanto de que o filho está sofrendo, quanto o filho está praticando? Olha, o que é mais importante, que a gente nunca deve esquecer, criança e adolescente precisa de supervisão, monitoramento. Nós não podemos lidar com a ideia de que a criança esteja consumindo
redes sociais, ou que a criança estejam consumindo mídias eletrônicas, consumindo tela, sem que haja uma supervisão. Eu até recomendo sempre para as famílias adolescentes, olha, o computador na casa de uma família de adolescentes, ele fica na sala de estar, ainda que ele distorça a decoração da casa, mas é lá, quando as pessoas estão transitando naquele espaço e conseguindo observar o que está aparecendo na tela, o que o adolescente está falando, o como ele está falando, vai nos dar uma ideia muito importante, uma possibilidade de proteger esse adolescente. Né? E a vítima, né, a repercussão, ela vai se manifestar por isolamento social, por manifestação de sintomas de tristeza, de abandono escolar, ou pelo menos de falta de interesse, diminuição do rendimento. Né? Então, é sempre importante que a gente consiga fazer isso e, obviamente, conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, se interessar pelo outro. Né? Ser bom pai ou boa mãe passa por se interessar legitimamente pela vida dos filhos, pelo que eles gostam, pelo que eles consomem, com quem eles se relacionam, onde eles andam e como eles estão se relacionando. Então, o método de prevenção é construir boas relações familiares, se comunicar bem. Né? E, nesse sentido, a gente vai conseguir identificar precocemente, né? Ter um bom contato com a escola. Bom, a gente teria muito mais a conversar, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Dr. Tiago, Dr. Max, muito obrigada pela entrevista aqui, por todos os esclarecimentos. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.